Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 10 de julho, 15º domingo do tempo comum, abrimos o nosso coração para, atentos à palavra do Senhor, ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas o samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nesse domingo, nós nos deparamos aí com essa reflexão desse Evangelho, que é conhecido e é importante para cada um de nós. João Morgado, que nasceu em 1965, que é um escritor português, diz o seguinte: Sem emoções somos heróis de banda desenhada, apenas de protagonistas no mundo de aventuras. Permanecemos um traço de tinta em papel espalmado, com a vida debruçada em quadrinhos. Se as emoções fazem de nós heróis de carne e osso em todas as suas dimensões, só as emoções fazem de nós heróis de carne e osso em todas as suas dimensões. Nós somos seres humanos das emoções e dos afetos. A afetividade é um aspecto, mas nós somos movidos mesmo, somos pelas emoções. A emoção de ter uma profissão, a emoção de conviver com alguém, a emoção de conquistar algo, a emoção de gostar de alguém, a emoção de gostar de algo, a emoção boas e ruins. Nós somos seres das emoções. Por mais que a gente tenha o título de homem sapiens sapiens, o homem que sabe, viu? Então, nós, por mais que tenhamos esse título, na realidade, nós somos homens e mulheres das emoções. Homens e mulheres daquilo que nos encanta, daquilo que nos afeta, daquilo que nos mexe com a gente, que nos marca profundamente. E se Deus nos afeta, viu? Nos traz certas emoções, nos traz certas vontades, nos traz certas experiências, é porque nós desejamos aprender, nós desejamos buscar algo que preencha um pouco a nossa vida. Nós desejamos e queremos, de muitas formas, viver de tal modo que nós sejamos
aprovados por Deus e que tenhamos Jesus dando testemunho da nossa vida para o Pai, conforme nós ouvimos no Evangelho de hoje. O Evangelho de Lucas nos traz a parábola aí do bom samaritano. Ela está dentro de um contexto. Existe um doutor da lei, um homem conhecedor da Sagrada Escritura, conhecedor da lei, tem um doutorado na lei judaico, é alguém que entende de religião, viu? Quer colocar Jesus numa saia justa, viu? Quer colocar Jesus numa realidade, viu, complicada. E a grande questão acaba sendo: o que eu faço, viu? Mestre, o que devo fazer para receber de herança a vida eterna? A questão do homem é a respeito da vida eterna, não é nem desse mundo aqui, viu? Então o mestre da lei levantou e, querendo pôr Jesus em situação difícil: mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? O que eu faço para ter direito de ter a herança da vida eterna? A palavra é herança. Herança quer dizer, você só tem direito à herança se você pertence, está vinculado, viu, de forma familiar àquela pessoa que morreu, que não tem ninguém para tomar conta daquilo dele. O filho recebe a herança depois que o pai morre, a não ser que o pai tome a decisão de dividir a herança, mas isso é algo que é uma decisão do dono da herança, não de reivindicação do filho, a não ser que o filho, apesar de que o filho do pai misericordioso reivindicou a parte da herança na qual ele tinha. Então a grande pergunta dele acaba sendo essa: mestre, o que devo fazer para receber de herança a vida eterna? Quer dizer, eu tenho direito da vida eterna. Eu tenho direito disso, é minha herança e eu quero receber. A resposta de Jesus é: o que está escrito na lei, como lês? Viu? E ele coloca os primeiros mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e o próximo como a si mesmo. E Jesus responde para ele, viu? Tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Jesus não diz que ele vai ter a vida eterna, viu? Faça isso e você viverá. Ele pergunta sobre a herança da vida eterna. E Jesus pergunta sobre a lei. E ele responde. E Jesus diz: faça isso e viverás. Viverás. Não diz que ele vai ter a herança da vida eterna porque está reivindicando algo que não é um direito dele. Jesus nunca gostou muito de pessoas que perguntam sobre a vida eterna. Jesus gostava de perguntas sobre como é que a gente vive aqui. Jesus não gostava muito de gente que queria saber sobre direitos à eternidade. Jesus gostava de pessoas que queriam saber como é que a gente se ajeita aqui. Como é que a gente vive aqui? Como é que a gente vai construir a nossa história aqui? E aí nós temos Jesus. E ele, para se justificar, disse: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então nós temos uma pergunta sobre a vida eterna. Jesus pergunta sobre a lei, já que o homem é o entendedor, mestre da lei. Ele coloca o primeiro mandamento: amar a Deus e amar o próximo. E aí depois Jesus: faça isso e viverás. Logo em seguida ele: mas quem é esse meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano. O que nós temos? Nós temos um homem que sai de Jerusalém e vai para Jericó, é vítima de assaltantes. Esses assaltantes, além de roubar tudo que ele tem, o deixa quase morto. E aí passa um sacerdote e um levita, ambos são religiosos, homens de fé, homens da Sagrada Escritura, homens de oração, um sacerdote religioso. Eles veem, mas seguem por outro caminho. Eles veem, eles sabem, mas seguem por outro caminho. Viu? Eles viram aquele homem lá naquele estado quase morto, mas segue por outro caminho. E aí vem o samaritano, e judeus e samaritanos se odiavam, viu? Se odiavam. E vem o samaritano e vê, e cuida, mas cuida bem mesmo. Ele derrama óleo, vinho, coloca no seu próprio animal, leva para uma hospedaria, viu? Uma pensão, cuida dele, paga, inclusive economicamente, assume o compromisso de que na volta vai pagar o que for a mais. Ele assume a responsabilidade. Então, uma definição que eu acho muito interessante: o próximo é aquele que dá vida para quem está morrendo.
O próximo é aquele que não só salva a vida, mas dá a vida para quem está perdendo a vida. O próximo é aquele que não deixa morrer. O próximo é aquele que está perdendo a vida e eu preciso não deixá-lo morrer. Então o próximo é esse que, independente da classe social, dependente do povo, da raça, ele dá vida para quem está perdendo a vida. Para quem está perdendo a vida. O religioso, os dois religiosos aí, o levita e o sacerdote, eles não deram vida para quem estava perdendo a vida. Eles permaneceram na sua fé, sem vida. O samaritano, que nem é religioso, o samaritano que não tem nenhuma ligação com o mundo da religião, dá atenção, inclusive economicamente, para esse desconhecido que está perdendo a vida. Que ajuda esse que está perdendo a vida. E não descansa enquanto ele não estiver garantido. Inclusive tirando do seu bolso, sustentando para que esse que está perdendo a vida tenha vida. E aí depois Jesus pergunta novamente ao mestre da lei, viu? Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então vamos voltar. O cara quer saber herança da vida eterna. Jesus pergunta, o que você lê na lei? Como lês? Como é que você interpreta? O que está escrito na lei? Como é que você lê aquilo lá? E aí ele faz todo o discurso, amar a Deus e amar o próximo. Viu? E Jesus responde, faça isso e viverás. Não fala que vai ter a vida eterna, porque a vida eterna não é um direito, não é uma herança. Viu? Ir para o céu não é uma herança, viu? É uma conquista, ou é um reconhecimento, ou é uma consequência de uma vida vivida segundo a vontade de Deus. Ir para a eternidade, a salvação, é uma consequência de uma vida vivida segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, é ser um ser humano que preste. Não ocupar delegacia, presídios, o mundo do crime, nada dessas coisas. E agora Jesus conta essa parábola e pergunta, na sua opinião, qual dos três é o próximo? Um judeu, o mestre da lei, odiava o samaritano. Ele não podia, e tanto que ele nem fala que é o samaritano. O que ele responde? Diante da pergunta, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele não falou o nome do samaritano. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Aquele que colocou o seu coração ao lado da miséria de um homem que estava perdendo a vida, porque foi vítima de assaltantes, de bandidos, de criminosos. Aquele que é o próximo é aquele que usa de misericórdia para com ele. Por isso o próximo é aquele que tem o coração ao lado da miséria do outro, que dá vida a quem está perdendo a vida. Este é o próximo. Este é o próximo. Às vezes a igreja é próxima do povo, nem sempre. Às vezes os padres e os bispos são próximos ao povo, nem sempre. Quando nós somos mais fariseus e doutores da lei do que necessariamente cristãos. E aí Jesus responde, vai e faz a mesma coisa. Vai e seja misericordioso, porque você não está sendo. Você é o mestre da lei. Vai e faça a mesma coisa. Faça isso e viverás. Vai e faça a mesma coisa. Por isso a nossa prece de hoje é que nós possamos pedir a Deus que abençoe a todos nós. Que as nossas emoções nos ajude a encontrar o coração de Deus na nossa vida. E que a gente, ao se separar e ao nos deparar com essas realidades brutais da vida, a gente comece a perguntar se eu estou sendo misericordioso e com quem que eu estou sendo misericordioso. Se no mundo em que nós vivemos, nós estamos sendo misericordiosos. Ou se nós estamos igual o doutor da lei, eu tenho direito à vida eterna e eu quero saber como é que eu ganho isso. Não, ninguém tem direito à salvação. Salvação é a misericórdia de Deus. E é uma consequência de uma vida que vive segundo a bênção e o olhar carinhoso que Deus tem. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos misericordiosos uns com os outros e que a gente possa ser protegido de todos os males e guiados sempre pela mão protetora de Nossa Senhora e São José. Um abraço e até mais.